Irmãos, pensamentos em prece, unidos a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, vamos uma vez mais rogar que sejamos amparados, iluminados, intuídos com as ideias e as palavras mais adequadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para essa nossa noite de hoje. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje nós temos, para a nossa conversa, o capítulo 2 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. A parte 3ª do Livro dos Espíritos é aquela dedicada às leis morais. E o capítulo 2 é a lei de adoração. Antes, no capítulo 1, estudou-se a lei divina ou natural. E muita gente, antes de entrarmos no nosso tema propriamente, eu gostaria de conversar com os irmãos alguma coisa que é uma dúvida recorrente em muitos dos iniciantes no estudo da doutrina, em muitos que estão lendo o Livro dos Espíritos pela primeira vez. As pessoas chegam na parte 3ª das leis morais e contam assim: bom, lá na parte das leis morais tem 12 capítulos. O último capítulo, tudo bem, é o homem perfeito. Tá bom, ali é uma instrução de como a gente ser perfeito. Mas aí sobram 11 capítulos. E quando eu leio aquilo, comparo naturalmente com os 10 mandamentos. E os mandamentos, já disse, são 10. Como é que tem 11 capítulos nas leis morais? Será que Moisés, ele esqueceu de um dos mandamentos? Não, na verdade, o primeiro capítulo é a lei divina natural. É o estabelecimento de que tudo está contido nessa grande lei divina. Inclusive os 10 mandamentos, que não são outra coisa senão explicitações para o nosso entendimento dessa grande lei divina ou natural. Então, o primeiro capítulo da parte 3ª do Livro dos Espíritos é a apresentação geral da grande lei divina ou natural. E depois Kardec vai acompanhando aproximadamente os próprios 10 mandamentos. E quando a gente tem aqui lei de adoração, o que é a lei de adoração? É comparável ao primeiro mandamento, que está lá na Bíblia, está lá na Gênesis Mosaica, que é: ama a Deus sobre todas as coisas. Então, vamos falar da lei de adoração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser amado? Deus ama incondicionalmente a todos nós, mas Ele não depende de nós. Por mais que nós nos achemos importantes, Deus, Ele não depende de nós, para nada. Nós dependemos dEle para tudo. Há alguns anos atrás, um homem muito importante, muito conceituado nos círculos intelectuais, porém ignorante, profundamente ignorante das questões maiores do espírito, questões que os pequeninos do mundo reconhecem com tanta tranquilidade e com tanta profundidade. Aquele homem muito culto, muito inteligente, não necessariamente um homem mau, mas um homem ignorante, apesar de toda a sua cultura, apesar de toda a sua inteligência, e também um tantinho arrogante. Ele costumava dizer que ele não acreditava em Deus porque ele todo dia acordava e dava uma chance a Deus, ia para o mundo, e andava pelo mundo e não encontrava Deus no mundo. E aí ele terminava mais um dia sem acreditar em Deus. Moral da história: ele não viu Deus porque não tinha olhos de ver, como já nos disse Jesus em outras circunstâncias. Ele não tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e naquele coração empedernido,
não germinava a semente do Evangelho. E Deus? Perdia alguma coisa? Nada. Agora, ele certamente perdeu muito tempo sem entender aquilo que estava diante dos seus olhos e que outras criaturas, muito menores em conhecimento, muito menos reconhecidas pelo mundo, já sabiam, já tinham visto, já tinham entendido. Então, por que adoramos Deus? Porque Deus precisa da gente, precisa dessa adoração? De jeito nenhum. Adoramos Deus porque nós precisamos de Deus e precisamos adorá-lo. Mas como assim? Bom, vou deixar a coisa, digamos, mais metódica, mais racional. Os teólogos, de um modo geral, os estudiosos, eles dizem que todas as religiões, elas se baseiam em 5 fatos objetivos, e é o que os estudiosos chamam de religião objetiva. Esses 5 fatos objetivos são: primeiro, a criatura reconhece que existe alguma coisa muito maior do que ela. Reconhece que existe um mundo que se movimenta, que tem uma dinâmica e que isso tudo funciona de uma maneira extremamente inteligente, organizada e que ele próprio, ser humano, tem muita dificuldade de entender. Por mais que se esforce, continua tendo dificuldade de entender. Aí ele percebe que existem, então esse é um primeiro fato, ele percebe que existe um perigo enorme, alguma coisa que ameaça a sua própria existência, e ele então busca a proteção daquele que ele reconhece como o criador daquilo tudo, que tanto o amedronta, tanto o assusta, ou tanto o intriga, mas enfim, ele percebe o homem, a criatura. O homem, quando eu falo homem, é o homem espécie, tá? Não estou me referindo exclusivamente ao elemento masculino da espécie humana. Quando ele percebe, a criatura percebe a sua fragilidade, então se quer se colocar ao abrigo daquele que pode protegê-lo, que é Deus. Em se colocando ao abrigo de Deus, ele vai então tentar entender o que seriam as regras de Deus, as leis de Deus. Isso forma o segundo ponto objetivo de todas as religiões, as regras de Deus. O terceiro ponto é: bom, eu agora que conheço as regras, se eu cumprir as regras, o que eu levo nisso? O que eu ganho com isso? São as recompensas que estão capituladas em todas as religiões. Depois, a criatura ela percebe que tem uma finitude. A sua vida, por melhor que ela seja, ela não dura para sempre. E aí vem o capítulo da sobrevivência à morte. E, por final, as recompensas após a morte. Toda religião tem isso. Toda religião tem isso. Não há uma religião que não tenha. O Espiritismo não tem. Tem também, de uma forma mais evoluída. Digamos assim, o espírita já entendeu que não tem como negociar com Deus. Existem as leis, eu vou cumprir, vai ficar tudo direitinho, depois, o senhor olha para o meu lado. Não dá para fazer isso. Apesar do que, muitas vezes, na casa espírita mesmo, a gente percebe coisas, ou ouve coisas como: faz isso ou faz aquilo, você vai ganhar bônus hora. Já pensando numa vida futura. Olha, não vai ganhar bônus hora, não.
não vai ganhar nada se você ficar pensando no que você vai ganhar. Com toda certeza, com toda convicção. Ou vai ganhar uma parcela mínima, porque todo bem se aproveita, né? Mas, pelo menos isso, dentro dessa área espírita, a gente pode aprender com toda certeza e segurança. Não se barganha com Deus. E nós só adoramos Deus porque nós, na origem, percebemos com clareza que Ele existe e que nós somos muito pequenos e precisamos ficar abrigados sob Ele. Então é por isso que a gente tem a adoração, é por isso que a gente instituiu a adoração. É um sentimento inato? Vem dessa observação de que existe um mundo de coisas que funcionam sem que a gente interfira nele e que está muito além do nosso alcance. Esse sentimento da existência de Deus, essa percepção, é o princípio de toda religião e é o que se chama de religião natural. O Espiritismo é uma religião natural? Não. O Espiritismo, como todas as outras religiões cristãs, são chamadas de religiões sobrenaturais. Por quê? Porque existem almas, espíritos? Não. Porque se não houvesse ou se não tivesse havido uma revelação para nós não estaríamos no estágio em que nos encontramos agora de adoração a Deus. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a religião natural é aquela do homem primitivo que botou o pé para fora da caverna, olhou para o mundo e disse: aqui tem alguma coisa maior do que eu. Este sentimento natural é a religião natural. Religião sobrenatural é aquela em que Moisés traz as 10 tábuas. Jesus revela, ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E o Espiritismo completa. Há alguma coisa, por certo, além da vida material e nós nos perpetuamos, nós continuamos nossa jornada como espíritos. Todas essas foram revelações. Sozinhos não descobrimos. Precisamos de um elemento revelador. Por isso, o Espiritismo, o Cristianismo, o Islamismo, o Judaísmo, são todos ou todas religiões reveladas, religiões sobrenaturais. Bom, e os atos de adoração exterior? Eu falei que nós temos o capítulo das religiões, ou o capítulo objetivo das religiões. Aquilo que os estudiosos chamam de religião objetiva, aquelas 5 coisas que eu alinhei. E o que é o ato de adoração exterior? Em grande parte, é uma parcela daquilo que se chama de religião subjetiva. Religião objetiva é aquilo que a gente efetivamente quer da religião. Não se acanhe, somos todos interesseiros. E ainda somos todos muito infantis. A gente tem na cabeça esses 5 objetivos da religião objetiva. Por mais que a gente já tenha andado um pouquinho. Agora tem a religião subjetiva. Bom, aí a gente pode dizer que o Espiritismo é bem destituído dessa parcela subjetiva. E começa principalmente nas questões do culto exterior, da adoração exterior, em que outras religiões têm bastante demonstrações, que fazem parte do, digamos assim, corpo místico da religião. Começa nos próprios livros, vai para os símbolos e se consuma nas demonstrações públicas de religiosidade. O Espiritismo tem isso? Não, pelo menos não deveria. Agora, tem gente que ainda chega na casa espírita, entra de frente, sai de costas, se benze, pula num pé. Faz mal?
Eu estou falando isso dessa maneira, ninguém se sinta atingido, não. Pode fazer tudo, pode fazer o que quiser. Jogador de futebol, mesmo aqueles que não acreditam em nada e cometem as maiores barbaridades, entra no campo pulando num pé só, agacha para pegar a graminha, faz um monte de presepado e depois joga mal do mesmo jeito. Mas, enfim, você se sente bem? Pode fazer. Pode fazer. Em grande parte, muito disso a gente vai considerar como, digamos assim, um leve transtorno obsessivo-compulsivo, né? Você se sente seguro fazendo aquilo. Então faz. Faz bem, não faz mal, não vai afetar. Agora, Deus vai te olhar com outros olhos porque você faz aquilo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você não está melhor, você não está pior. Simplesmente você está fazendo alguma coisa que te coloca numa zona mental de conforto. Pode continuar fazendo. Mas o Espiritismo não tem esse capítulo da religião subjetiva. Não temos imagens, não temos orações específicas, não temos jornadas de adoração. Ah, não, mas tem encontro da juventude, tem retiro. Sim, mas se vocês forem, vão ver que basicamente o que existe é uma discussão. O que existem são estudos, são grandes conversas, trabalho ativo em prol de uma instituição de caridade ou outra. Mas rezamos também. Ah, claro que rezamos. Claro que rezamos. Mas a prece é um outro capítulo. Nós estamos falando das demonstrações exteriores. Bom, obviamente, depois disso tudo, a gente pode pular aqueles capítulos sobre se Deus tem preferência a um tipo de adoração ou outra. Deus não prefere nada. Já falei, quer dizer, quem falou foram os espíritos. Eu só repeti, eu sou um papagaio repetindo. Os espíritos já disseram que Deus, que a necessidade de adorá-lo é nossa, não é dele. Ele não tem preferência por um tipo de adoração ou outra. Se você quer ficar ajoelhado, virado para Itaiatuba e rezar, e acha que coisa está agradando a Deus, ótimo para você, pode fazer. Não está prejudicando ninguém, mas, olha, não é porque você está rezando, ajoelhado, virado para Itaiatuba, que você vai ser melhor do que o outro que está simplesmente sentado rezando. Ou o outro que está andando na rua pensando em Deus. Não é isso que vai modificar. Senhores, perdão, né? Todo mundo pede para desligar celular, aí vem o camarada que vai falar e ele pega e não desliga o celular. E aí o troço toca na hora que não deve. Então, na próxima vez que acontecer, vocês não se sintam mortificados porque aconteceu isso, porque isso acontece toda hora e com quem não deve acontecer porque deveria estar dando exemplo. Mas, enfim, me perdoem. Bom, o que acontece? Estávamos falando sobre adoração exterior, gestos exteriores. O que agrada a Deus? Agrada a Deus aquilo que vem do fundo da alma, que vem do fundo do coração. Aquilo que realmente é sincero, é algo que está no imo da criatura, faz parte já da sua forma de proceder e de ser. Pensar em Deus, sem necessariamente estar estruturando uma prece, isso já é uma forma de adoração, já é uma forma de conexão com Deus. E é isso que interessa a Deus. Que os seus filhos procurem, de todas as formas, se religar a Ele, se religar aos grandes desígnios que Ele traçou para cada um de nós. Isto é que importa a Deus, isto que tem realmente mérito. Bom, e a vida contemplativa? Há criaturas que dedicam a sua existência à oração profunda, à meditação. Bom, para algumas criaturas isso pode realmente fazer um bem danado.
é bem provável que essas pessoas se sintam muito mais equilibradas e até lhes aproveite muito esse tipo de vida. Mas é um tipo de vida pela metade. É um tipo de vida em que a grande obra que Deus colocou em nossas mãos, que é realizar o bem para todas as criaturas que estão ao nosso redor, realizar o bem àquelas criaturas que nós não conhecemos. Bom, isso na vida contemplativa, a gente pura e simplesmente abre mão e não realiza nenhum bem, pelo menos nenhum grande bem. Mas também não faz mal. Não faz mal. Mas fica ali, fica empatado, fica no 0 a 0. Quando muito, aproveita para si mesmo. Aproveita um momento ou uma vida para estudar, para se autodesenvolver, mas não terá feito realmente nenhum bem. Na soma final das nossas ações, que é o que vai nos apresentar diante da economia divina, diante do tribunal da nossa própria consciência, nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada realmente. Bom, a pergunta é, então Deus não nos recomenda a vida contemplativa de forma nenhuma? Deus nos recomenda que nós busquemos a felicidade, a nossa felicidade, através da felicidade dos nossos irmãos. Se na vida contemplativa você não vai conseguir isso, então você não deve se dedicar à vida contemplativa. Parênteses. Mas já houve grandes espíritos, luminares da humanidade, que se dedicaram à vida contemplativa. Aparentemente, se a gente for ver a história dessas pessoas, desses espíritos, vocês vão ver que eles ajudaram enormemente a humanidade. Por exemplo, um espírito de escola, que foi Teresa d'Ávila, uma mulher nascida no século XVI, uma espanhola, que foi a primeira mulher doutora da Igreja, ela, em tese, levou uma vida contemplativa. Em tese, ela foi uma grande estimuladora da vida contemplativa, porque ela fez construir, ela dirigiu a construção, patrocinou mais de 30 mosteiros, mais de 30 conventos na Espanha. E aí, ela vira doutora da Igreja, é um espírito de grande luz, e o povo diz, bom, ela levou uma vida contemplativa. Negativo. Ela construiu mais de 30 mosteiros porque o objetivo dela era dar trabalho, emprego, ocupação para as pessoas que construíam os mosteiros. Ela salvou vidas e regiões inteiras, porque ela também levou mosteiros aonde não tinha trabalho de jeito nenhum. E aí, em sequência à construção do mosteiro, houve o cultivo das terras em volta. Quando levou o mosteiro, levou água, onde não tinha água. Onde ela plantou o mosteiro, ela drenou toda uma região pantanosa, onde a pestilência e as doenças graçavam. Então, em 30 mosteiros construídos, na verdade, ela levou desenvolvimento, vida e oportunidade de trabalho e crescimento para as pessoas. E esse foi o objetivo dela. Não foi construir 30 mosteiros para botar lá 100 e poucas pobres, coitadas, mulheres excluídas do mundo. O objetivo dela foi levar oportunidade e trabalho. Então, em todos esses grandes que aparentemente levaram vidas contemplativas, vai observar, eles efetivamente se dedicaram à oração, à contemplação, mas se dedicaram muito mais a trabalhar. A prece. Bom, falamos sobre adoração a Deus, falamos sobre rezar e vamos falar agora sobre a prece. Porque alguém pode ter entendido, bom, então eu não tenho que ficar contemplando, eu não tenho que ficar me exilando do mundo, Deus não está muito se importando com o tipo de adoração que eu faço, então por que eu vou rezar para Deus? Não vou rezar nada. Tá bom, você pode não rezar
de uma maneira, digamos, pré-programada, pré-fabricada. Mesmo o Pai Nosso, se for dito da boca para fora mecanicamente, não vai ter efeito nenhum, não vai ter sentido nenhum. E é a prece perfeita. Mas ela deve ser sentida. Você deve entender o que você está dizendo. Se você não entendeu o que você está dizendo, se você não sentiu o que você está dizendo, não tem valor nenhum. Agora, a prece, ela é um ato de ligação da criatura com o Criador. É um canal que se abre entre nós e os planos mais elevados da criação. É, por essência, o mecanismo em que nós conseguimos nos comunicar com Deus. Como é que se reza? Se reza falando com Deus, de coração aberto, sem entrar em tentativas de barganhar com Deus, sem petitórios infinitos, sem uma preocupação exclusiva com o próprio bem-estar. Falar com Deus como se fala com o Pai que nos ama. Falar com Deus demonstrando que nós reconhecemos que estamos em aprendizado, que necessitamos de ajuda, mas que nos curvamos à vontade de Deus e a tudo aquilo que Ele coloca em nosso caminho para o nosso aprendizado. Em toda a oração, se alguém quiser uma estrutura, uma oração, ela para ser bem equilibrada, ela tem uma apresentação, ela tem uma louvação, ela tem um petitório e tem um agradecimento. Essa é a estrutura básica de toda a oração. Ah, você orou antes de começar. Orei, aquela abertura foi uma espécie de oração, sim. Foi uma forma de maneira clara, comunicar a Deus e aos bons espíritos que seguem os desígnios de Deus que nós estamos aqui, reunidos para um estudo que nós pretendemos sério e importante para a nossa evolução e que nós precisamos da ajuda de Deus, a intervenção de Deus. E, por consequência, a intercessão dos bons espíritos. Porque se eu vier aqui e Deus não estiver conosco, Jesus não nos amparar, os bons amigos espirituais, os guias, mentores dessa casa não ampararem, olha, aquilo que poderia ser ruim vai ser pior. E aquilo que poderia ser bonzinho não vai passar de regular. É até uma questão de educação. Porque esse é um outro ponto em relação à prece. Às vezes a prece não é outra coisa senão uma questão de educação. Muita gente entra na casa espírita e se sente mais à vontade, digamos assim, para se fazer servir do que alguém que se senta na mesa de um bar e chama um garçom. Muita gente entra na casa espírita, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, e acha que os santos, os espíritos, eles estão aqui simplesmente para atender às nossas necessidades. Sentei no bar, garçom, por favor, o cardápio. Entrei na casa espírita, espírito, guia, por favor. Vem cá, estou com aqui uma necessidade, você vai resolver meu caso. Olha, eles até querem nos ajudar, mas a postura que nós temos em relação a eles não deve ser diferente daquela que nós temos, por exemplo, em relação àquelas pessoas de quem nós dependemos na vida. Um exemplo, eu quero um empréstimo, eu vou num banco.
que você acha? Eu vou chegar no banco, eu ia fazer aqui uma... Eu vou até criar essa imagem, embora algumas pessoas possam até eventualmente se sentir atingidas, mas vamos guardar as devidas proporções. Há dias muito quentes no Rio de Janeiro, mas vamos lá, você entra num banco para pedir um empréstimo, você entra de camiseta, short ou bermuda esfarrapada, chinela de dedo arrastando pelo chão, se esparrama na cadeira em frente ao gerente do banco e diz assim: aí, meu irmão, estou precisando de um troco aí. Você vai arrumar alguma coisa? Não, né? Até porque você foi desdenhoso, relaxado. Você foi pedir dinheiro emprestado para um cara no banco, um sujeito que está ali sentado trabalhando, que trabalha para uma instituição financeira que pode te ceder um empréstimo ou não. E aí você entra assim. O que você está pensando da vida? Aí, não, gerente de banco é outra coisa. Gerente de banco, peraí, se eu tiver um terno e gravata, eu vou de terno e gravata. Se eu tiver a barba por fazer, eu vou fazer a barba. Por quê? Eu vou pedir dinheiro emprestado para o cara, não posso dar uma impressão para o cara de que eu estou na pindaíba, que eu não sou confiável para receber aquele empréstimo. E aí você chega no banco, o que você faz? Antes de sentar na cadeira, você cumprimenta o cara. Chega na hora, cumprimenta o camarada, chama o senhor, como o senhor vai? Tudo bem? Como tem passado? Aí depois você vai entrar no teu petitório. Como é que você, então, fala com os espíritos que são teus amigos e fala com eles assim como se estivesse dando ordem para eles, ou exigindo deles demonstrações, ou se dirigindo mesmo a Jesus, a Deus, de uma maneira como se eles fossem nossos garçons aqui, só esperando para... O que o bonitinho vai querer? O que esse bonitinho vai querer? Não, vamos fazer. Não é assim. Então, mesmo a prece, mesmo no falar com eles, não precisa se esmerar em vossas mercês, etc., etc., mas fala, pelo menos com carinho. Entra na casa espírita, ou está se dirigindo numa oração íntima, fala: eis aqui vosso filho, Pai, que está de volta. Ou eis aqui eu novamente necessitado, que venho. Sei lá como é que alguém vai pensar. Eu penso de uma maneira muito formal. Outras pessoas vão pensar de uma maneira menos formal. Mas, de qualquer maneira, você tem que se apresentar. Essa é basicamente a estrutura da prece. Você se apresenta. Você reconhece com quem está falando. É assim. Pai nosso que estás nos céus. Não é assim que começa o Pai Nosso? Não começa pedindo, começa reconhecendo, louvando. Pai, vós que estais nos céus, vós que sois o Criador de todas as coisas, eu vos reconheço como meu Criador, a quem eu devo a minha vida, a minha existência e para quem eu caminho, tendo um dia saído de suas mãos. Não é assim? Eu reconheci que eu estou diante de Deus, não estou diante de um qualquer. E eu não sou igual a Deus, Ele não é igual a mim, e os espíritos, a maioria deles que nos ajudam, eles não são nossos parceirinhos. Não funciona assim nem com nossos filhos. Há uns anos atrás, meu filho, entrando na pré-adolescência, começou a ficar muito esperto. A primeira coisa que aconteceu quando ele ficou muito esperto para o meu lado foi que eu dei um esculacho nele, que eu disse para ele com clareza: eu não sou teu amigo de escola, não quero ser e não vou ser teu coleguinha, eu sou teu pai. Aqui em casa, a linha quem traça sou eu. E você pula a linha quando eu mandar pular a linha. A garotada não gostou, né? Mas é assim que é. E eu não sou coleguinha dele. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Agora, ele também sabe que eu o amo incondicionalmente. Que quando tudo lhe faltar nessa vida, materialmente, aqui,
eu estaria do lado dele. E eu disse para ele aquilo que a minha mãe me disse um dia também: meu filho, mesmo que você erre com todos, mesmo que você cometa todos os crimes, certamente eu não vou te proteger e não vou te livrar das barras da grade, da prisão, mas quem vai ser a primeira pessoa a te visitar na cadeia serei eu. Eu falei a mesma coisa para o meu filho: eu nunca vou passar a mão num malfeito teu. Agora tenha certeza de que quando você estiver na cadeia, a primeira pessoa que você vai ver levando biscoito para você serei eu. Então, a gente fala, se eu como pai, com o meu filho, a gente estabelece uma distância, imagina, entre Deus e nós. Essa distância, ela é encurtada pelo amor, mas é preciso um mínimo de respeito. E a prece, ela começa por aí. E a prece melhora as pessoas. A prece melhora as pessoas e ela tem sempre utilidade. Bom, e quando eu rezo por outras pessoas, tem algum efeito? Tem efeito. Rezar pelas outras pessoas, no mínimo, atrai boas simpatias. Como uma mãe que vai pedir por um filho que não vale nada, mas ela vai pedir ao patrão do filho mais uma chance. E o patrão olha e diz assim: minha senhora, seu filho não vale nada, mas a senhora me cativou, eu vou dar mais uma chance para o estroina do seu filho. Olha, eu estou usando umas palavras assim, bem fortes, né, bem pesadas, mas isso é para causar impacto mesmo. Então, quando a gente pede por alguém, não é que os desígnios de Deus vão se alterar porque eu pedi. O que vai acontecer é que eu, pelo menos, vou atrair simpatias. O meu gesto de humildade, o meu gesto de fé, vai atrair boas simpatias. Porque, vão dizer, outros espíritos dirão assim: poxa, é grande o fardo dessa pessoa, ele tem tanto apreço por aquela outra que não se conduz bem. Vamos, pelo menos, animá-los para boas obras, para boas conquistas. Então, essas simpatias são atraídas. Tentar com a prece se desviar do curso natural das coisas. Eu vou rezar porque, sei lá, me lembrei de uma história contada por um pastor protestante. Disse que na congregação dele, uma vez, ele fez um sermão que foi muito legal. Um sermão, e ele convidava as pessoas a elas se esforçarem para conseguirem aquilo que elas queriam. E que elas rezassem a Deus e elas, enfim, demonstrassem a Deus que precisavam de Deus, etc., e que elas se esforçassem para conseguir o que elas queriam. Aí terminou o culto, aí veio uma fiel e se aproximou e disse: pastor, o senhor me iluminou, o senhor me estimulou. Aí ele disse: puxa, que ótimo, excelente. Porque eu já estava quase desistindo, mas depois das suas palavras eu vou me empenhar mais em conseguir aquilo, em conquistar aquilo que eu quero e vou rezar a Deus. Aí ele disse: muito bem, o que a senhora quer? Não, porque eu sou amante de um rapaz há algum tempo e ele não larga a esposa. Vocês estão achando que é brincadeira? Quem contou isso, contou com toda a seriedade. A pessoa está completamente desviada. E aí ela quer rezar para Deus, para que Deus ajeite as coisas para ela do modo errado. E há outros que querem rezar a Deus para que Deus faça com que elas não cumpram as suas penas. Roubou, fez isso, fez aquilo, se arrependeu, aí pede a Deus para não ser preso, para não... Olha, não é. Pura e simplesmente não é. Não é assim. Alguém vai dizer assim: bom, você não precisava dizer isso na casa espírita, porque a maioria dos espíritas já está num outro estágio de compreensão. Pode ser que sim. A gente gosta de se considerar muito num outro estágio de compreensão. Mas, para não dar exemplo dos outros, eu darei um exemplo meu.
Há alguns anos atrás, eu estava numa situação financeira muito difícil, muito ruim mesmo. E era uma sinuca de bico que estava difícil de sair. Aí, o que eu fiz? A primeira, única e última vez na minha vida. Eu pensei, bom, eu vou perguntar ao meu guia o que eu vou fazer. Peguei, entrei em prece, botei papel, lapisinho, entrei em prece e pedi. E aí, psicografei. Aí veio a resposta. E a resposta veio na seguinte linha: eu sou teu guia para te aconselhar, para te ajudar nas grandes escolhas da tua existência. Mas para todas aquelas outras pelas quais você é o único e exclusivo responsável, você não me peça nenhum tipo de conselho, nem para te ajudar. Porque essas são provas que te cabem e que só do teu cabedal e da tua capacidade depende o sucesso. Então, aplica os teus conhecimentos e a tua inteligência para você superar a situação que está diante de você. Quando você quiser algum tipo de conselho mais elevado sobre os grandes desígnios da tua existência, você volta a falar comigo. IPT, saudações. Aí alguém dirá assim, bom, com um guia desses, né, para que eu preciso de inimigo, né? Só que ele está absolutamente certo. Eu fiz a pergunta errada para a pessoa errada. Bom, e orar pelos mortos? É útil orar pelos mortos? Essa é uma pergunta importante, porque uma boa parte da cristandade não ora pelos mortos. Não ora pelos mortos porque diz que isso não está no Evangelho. E aí, tem alguma utilidade? Tem. Não aquela que muitos pensam. Não dá para livrar ninguém das suas provas, das suas expiações. Os desígnios de Deus são perfeitos, eles não se alteram por causa dos nossos pedidos. Então, por que eu vou rezar por alguém? Você vai rezar por alguém, principalmente para manifestar a essa pessoa que ela continua no teu coração, na tua memória, e que ela é importante e pode se desenvolver e conquistar outras coisas dentro dos seus méritos, e que ela sempre vai ter apoio. Você vai granjear simpatias para ela também. Não vai mudar os desígnios de Deus para ela. Não vai mudar aquilo que tenha sido a coleção de ações boas ou ruins que ela tenha feito. Mas você vai conseguir fazer com que ela perceba que você gosta dela, e isso vai ajudar muitíssimo. E rezar para bons espíritos. Rezar para bons espíritos é uma forma de você estabelecer o contato com aqueles que te são superiores e que podem, de alguma maneira, sim, te intuir com uma boa ideia em relação a alguma coisa realmente produtiva. Pedir para acertar na loteria não vai dar certo. Pedir para acertar a tua vida financeira não vai dar certo, eu posso garantir. Bom, por que o politeísmo, durante um bom tempo, ele foi a forma mais comum dos povos se dirigirem a Deus, na verdade, deuses? O politeísmo, ele surgiu, ou ele deriva da própria infância da humanidade, em que a humanidade não conseguia entender Deus, ou não conseguia nem conceber o Criador como algo, vamos chamar, abstrato. As criaturas, elas pura e simplesmente viam os fenômenos da natureza, aquilo já era incompreensível bastante para elas, e elas já achavam que ali estava uma expressão da divindade. E aí elas começavam,
Trovejava, tinha deus do trovão. O mar é aquela massa poderosa, incontrolável, bom, então tem Netuno. E por aí vai. Cada coisa que se movimentava e que estava além do controle da humanidade, existia um Deus regulando aquilo, se é que aquilo mesmo não fosse o Deus. E aí iam criando muitos deuses. Uma pergunta que está aqui no capítulo. Vem cá, não contribuiu para isso o próprio fenômeno espírita? Porque o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, ele existe desde sempre. Não terá contribuído também para as criaturas acreditarem em Deus ou deuses, esses fatos, esses fenômenos espíritas? Por certo que sim. Criaturas ainda pouco evoluídas mentalmente, não conseguiam compreender aquelas manifestações e acreditavam que tudo derivava de deuses, potências que ele não podia compreender e ele não controlava. E isso é porque, e era essa a origem do politeísmo. Finalmente, os sacrifícios. Bom, se Deus, ele não precisa ser adorado, adorar é uma necessidade nossa. Se os atos exteriores, eles não têm significado se não houver uma repercussão interna do coração. Se a prece, ela é algo que faz com que a gente se conecte com Deus, mas não necessariamente modifica os desígnios de Deus para nós. Então, de que valem os sacrifícios? Olha, eu já subi, eu estou genericamente, né? Alguém já subiu a escadaria da Penha de joelhos. Teve algum valor? Um grande sacrifício. Pelo menos eu considero assim. Olha, Deus não ficou mais satisfeito porque aquela pessoa subiu de joelhos. Agora, o sentimento que ela empregou naquilo ali, certamente atraiu para ela simpatias ou até fez dela uma pessoa melhor, porque ela superou a si mesma naquele gesto. Enfim, o sentimento que ela empregou naquele sacrifício é que realmente, vamos lá, santifica. O sacrifício em si não vale nada. Outros sacrifícios que a humanidade já fez, porque antigamente até sacrifícios humanos, na própria Gênese, Abraão não estava a ponto de sacrificar Isaac? Estava, né? E aquela foi uma grande demonstração, na Bíblia, aquela foi uma grande demonstração de fé. Guardadas as devidas proporções, o texto bíblico ele tem uma finalidade, teve uma finalidade a seu tempo, mas o sacrifício, e importa também entender que na própria Gênese o sacrifício não se consumou de Isaac, né? Enfim, os sacrifícios, eles não têm qualquer tipo de valor. Nós o sabemos disso. Alguém vai dizer assim, bom, já é um sacrifício eu estar aqui te ouvindo aqui essa noite inteira, será que não vou ganhar nada? Olha, infelizmente, se a conversa não estimulou, não valeu para nada, então não vai ganhar nada mesmo. Vai ficar na saudade. Porque esse tipo de sacrifício não tem nenhum valor. Mas há pessoas que sacrificaram a vida em prol do seu semelhante. Espera aí, mudou da água para o vinho a nossa conversa. Agora você está falando de alguém que trabalhou em prol do seu semelhante e que muitas vezes teve um enorme prazer em fazer isso. Embora a gente possa considerar um grande sacrifício, essa pessoa teve um enorme prazer. E aí? Aí tem um grande valor. Aí realmente tem valor. E tudo que os povos antigos fizeram, sacrificando, tudo fruto da ignorância
de um momento, de uma interpretação equivocada do que Deus era e do que Deus quer de nós. E o final de tudo, o final de toda a nossa conversa, é o que Deus quer de nós, então. Deus quer de nós só uma coisa, ou duas. E Jesus as anunciou. Ama Deus de todo o teu coração, com toda a tua inteligência e com todo o teu espírito. E ama teu próximo como a ti mesmo. É só o que Deus quer de nós. E alguém vai dizer assim, mas como é que você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso porque eu sou cristão. E no Evangelho, Jesus, e os Espíritos confirmam, Jesus, quando ele foi chamado, desafiado pelo fariseu, a dizer quais eram os maiores mandamentos, ele sintetizou tudo nessas duas frases, ou nessas duas orações. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas, foi o que Jesus disse. Se Jesus disse isso, se Jesus sintetizou os mandamentos nessas duas orações, o que resta para nós cristãos, se não entendermos que o que Deus quer de nós é exatamente isso. E toda a adoração que nós podemos fazer no sentido de agradar a Deus é cumprir aquilo que é a regra da casa de Deus, a economia divina. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Toda adoração é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus. Nada do que nós façamos fora de amar a Deus e amar ao próximo, pensando que nós vamos agradar a Deus, realmente é algo que possa nos engrandecer aos olhos do Pai. Agora, tudo o que nós façamos, mesmo quando nós não pensamos nisso, e que seja uma expressão de amor a Deus e uma expressão de amor ao nosso semelhante, mesmo que nós achemos que ali não estamos em prece, que ali não reside nenhum gesto de religiosidade, nenhum ato de adoração, ali estará a expressão perfeita, refinada e acabada da prece mais cara a Deus, da adoração que realmente alcança algum tipo de valor diante dos seus olhos. Meus irmãos, eu convido todos a lerem o capítulo 2 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. É um capítulo muito extenso. Vocês certamente irão ler e verão que existe muito mais ali do que nós conversamos. E existe muito mais que vocês irão aproveitar da leitura do que nós pudemos desenvolver durante a nossa conversa, que foi muito concisa, muito rápida, muito corrida, e ela serve principalmente como um aperitivo para a grande leitura que vocês farão, para o grande estudo individual que cada um realizará. Porque as grandes conquistas, do ponto de vista do aprendizado na doutrina espírita, elas se dão pela leitura individual, pela leitura que cada um faz com a sua própria consciência, acompanhado do seu guia. Isso é que realmente é capaz de nos modificar e trazer grandes compreensões para cada um de nós.
As nossas conversas são agradáveis, muitas vezes mais agradáveis para quem conversa do que para quem fica em silêncio, também conversando mentalmente. Mas é muito mais produtivo o estudo, que eu espero todos realizem oportunamente. Se não hoje, talvez todos cheguem tarde em casa, mas haverá um momento para se abrir o Livro dos Espíritos, capítulo 2, parte 3ª, Lei de Adoração. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossos amigos espirituais pela noite de hoje.